Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Moacir, irei passar para vocês esse terceiro dia de treinamento e vamos falar um pouquinho sobre marketing digital. E para iniciarmos, irei passar esse vídeo para vocês. Dag Fien. Dus Carlo. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo hè. Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Pessoal, para quem gostou desse vídeo, esse vídeo é chamado Vidente nas redes sociais. Você encontra ele no YouTube. Mas um detalhe importante. Vocês já se perguntaram se isso acontece com você? Se alguma pessoa começa a ver as suas ações nas redes sociais? E isso pode acontecer, tá? Então fique prestando bastante atenção nesse nosso próximo vídeo. I think all of us agree that it's great to be with someone who is confident and sure of themselves. But what's it like being around someone who is way beyond confident? Someone who is conceited, pretentious, even downright snobby. Who's Jen? Jen says her best friend when we met. So I'm looking at these numbers here. Well, I don't know. They might be about I'm not really sure.
Pessoal, nesse segundo vídeo, notamos que uma pessoa tenta sempre buscar curtidas nas redes sociais. E buscando essa curtida nas redes sociais, acaba esquecendo de viver a sua vida pessoal, a sua vida presencial, e muitas vezes a gente acaba esquecendo isso. E você, acaba esquecendo isso na sua vida? Você acaba vivendo mais as redes sociais do que os seus próprios amigos? Você acaba esquecendo de muitas coisas por conta de uma Netflix? Então deve tomar bastante cuidado, principalmente que as suas redes sociais são avaliadas, principalmente quando você vai em uma entrevista. Muitas empresas pegam o seu Facebook antes de você chegar nessa sua entrevista, para avaliar a sua conduta. Então tome cuidado com o que você posta e aquilo que você faz nas suas redes sociais. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre netiqueta. Estamos falando sobre a conduta de vocês nas redes sociais. Irei dar algumas dicas para ajudá-los nessas condutas das redes sociais, que pode também ajudar na sua carreira profissional. Primeiro ponto, a netiqueta é a sua conduta certa nas redes sociais. Primeiro ponto principal da netiqueta é informações pessoais. Devemos tomar cuidado com qual informação pessoal postamos. Vemos no primeiro vídeo que muitas pessoas acabavam postando várias coisas, então o vidente, que descobria tudo através das redes sociais, descobriu que uma pessoa estava vendendo uma casa, tudo isso por informações pessoais que você coloca nas suas redes sociais. Então, tome bastante cuidado nas informações que você acaba colocando. Não precisa você postar a sua vida toda, porque eu sei que tem pessoas que ao amanhecer o dia, acordei, bom dia, estou indo trabalhar, cheguei no trabalho, fica postando tudo isso nas redes sociais. Deve tomar cuidado com essas suas informações pessoais. Próximo ponto, as senhas. As senhas, você tem que ter uma senha diferente para cada rede social. Ah, professor, é um pouco complicado ter uma senha diferente para cada rede social, porque eu não vou me lembrar dessa minha senha. Pessoal, a senha, ela serve para você esconder algumas informações e sim se proteger, tá? Então você deve ter sim uma senha diferente em cada rede social. E uma dica, busque uma senha que faça sentido para você. Porque uma senha que faz sentido para você, ela não vai ser esquecida, mas não deixa a senha se tornar muito comum. Um exemplo, data do seu aniversário, data do aniversário da sua mãe, então não deixa isso se tornar tão comum assim, tá bom? O tempo que você gasta nas redes sociais. O tempo que você gasta nas redes sociais, você está aproveitando este tempo? Você acaba aproveitando esse tempo ou gastando esse tempo com coisas banais, que não vai te ajudar? Então busque o tempo que você gasta nas redes sociais para ajudar. Então tem muitos sites que ajudam pesquisas, tem muitos sites que ajudam a você localizar várias coisas. Então a gente tem que buscar conhecimento nas redes sociais, porque também dá para buscar conhecimento. Porém, toma cuidado com as fake news. Privacidade. Hoje você tem privacidade nas suas redes sociais? Eu digo que a resposta é sim. Você tem a privacidade nas redes sociais. Vocês que acabam perdendo essa privacidade. A partir do momento que você coloca informações pessoais demais nas suas redes sociais. Um exemplo, você comprou um cachorro de 5 mil reais e você acabou de postando nas redes sociais e as pessoas começaram a te criticar. Aí você fala assim, ah, mas eu tenho que ter minha privacidade. Não, quem postou a foto do cachorro foi você. Então, quando a gente acaba fazendo uma coisa, você tem que ter ideia que você sempre vai ter comentários positivos e negativos. É assim com a nossa vida. Tudo que a gente for fazer uma ação, vai ter comentários positivos e negativos. E assim nas redes sociais. Isso não é a privacidade que tiraram de você. Você mesmo tirou a sua privacidade. Porque se você não postasse a foto, ninguém saberia. Somente as pessoas que fossem visitar a sua casa. Assuntos polêmicos. Evitem entrar em assuntos polêmicos nas redes sociais. Porque a empresa, se uma empresa visualizar, vai perceber que você gosta um pouquinho de assuntos polêmicos, pode causar uma desunião entre a equipe, tá bom? Então toma bastante cuidado, principalmente quando vocês tocam no assunto de aborto, política, religião, isso é assuntos que não devem ser discutidos. Cada um tem a sua opinião e deve ser respeitada cada opinião. Próximo ponto, erro de digitação. Eu sei que nas redes sociais a gente tem aquelas abreviações para facilitar a nossa vida e etc. Mas quando você for para uma empresa e você for digitar um texto, a gente tem que tomar cuidado com aqueles erros, com aquelas linguagens que utilizamos nas redes sociais. E várias vezes a empresa vai visualizar essas nossas informações. Então tome bastante cuidado com os seus erros de digitações, porque isso pode fixar na sua mente e você acreditar que aquele seu erro é verdadeiramente certo, tá bom? Então tome cuidado com isso. Então, por exemplo, se você escreve muito VC, como você,
Tome bastante cuidado com isso, porque isso pode fixar na sua mente. Toda vez que você for escrever você, de vez você escrever você vai digitar VC, tá bom? Então tome bastante cuidado e atenção com isso. Próxima questão, imagens de criança. Pessoal, temos que tomar cuidado com as imagens de criança, porque as crianças também elas precisam de privacidade, tá bom? Então tome bastante cuidado, porque temos bastante crimes virtuais que envolvem as crianças, tá bom? Agora o nosso assunto é mídias sociais. Esse assunto de mídias sociais envolve várias dúvidas, porque existem também as redes sociais e temos que diferenciar elas. Primeira questão, as mídias sociais, ela trata de uma questão de divulgação de conteúdo. Exemplo, se você está assistindo um jornal, isso também é uma mídia social, porque está divulgando conteúdo, tudo bem? Já as redes sociais, elas só vão fazer a interação de pessoa com pessoa, tá bom? Você consegue interagir. Então o Facebook, um exemplo, o Facebook você consegue se comunicar com os seus colegas, então tem uma interação. Agora, alguns sites, você vai fazer uma pesquisa, vai lá no Brasil Escola. No Brasil Escola você não consegue fazer uma interação ali, tá bom? Então temos que tomar cuidado com essa diferença, ok? Pessoal, nas redes sociais também temos vários motivos para começarmos a trabalhar. Ficamos sempre procurando oportunidades caírem do céu, ficamos sempre esperando o emprego bater na porta, mas eu tenho uma coisa para você. O emprego não vai bater na sua porta, você tem que bater na porta da empresa, tá bom? Então temos vários tipos de sites hoje que ajudam ao seu caminhar profissional. Então devemos tomar cuidado com esses sites, porque muitos sites eles podem fazer uma questão de enganação, tá bom? Então pesquise direitinho, veja certinho o endereço do site lá no link, se tem o HTTP, tá bom? O HTTPS, tá lá no começo, no link tem essas informações. E você deve tomar cuidado, tá bom? Uma rede social que ajuda bastante o meio profissional é o LinkedIn. Através do LinkedIn, você consegue divulgar os seus trabalhos e as suas conquistas profissionais. É como se fosse um Facebook, só que profissional. Tome cuidado se você começar a utilizar o LinkedIn por um motivo. Você não vai poder postar tudo que você está fazendo, tá bom? O LinkedIn ele é uma ferramenta super profissional. Então você vai encontrar perfil do dono do Itaú, presidente do Itaú, sócio, um exemplo assim. E lá eles divulgam vagas também, tá bom? E nessas vagas você vai mandar o seu currículo normalmente, tá? Como a gente já falou na nossa segunda aula sobre dicas de currículo. E nessas dicas de currículo, você pode aperfeiçoar o seu currículo para na hora que tiver essas oportunidades você mandar, tá bom? No LinkedIn tem várias dicas também, pessoal, como vocês conseguirem um estágio, tá? E eu conheço várias pessoas que começaram a trabalhar através dessa ferramenta LinkedIn porque conseguiu desenvolver bem, conseguia postar sempre as suas conquistas. Então, exemplo, no final desse treinamento, vocês vão ganhar um certificado. Se você tiver um LinkedIn, pode postar lá que você tem um certificado, aumenta seus pontos lá, ok? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre CLT. Várias pessoas têm algumas dúvidas sobre CLT. CLT é uma coisa que sempre se atualiza, então é interessante que você sempre esteja bem informado sobre a CLT, tá bom? Então vamos lá. O que é CLT? É registro em carteira. Então é aquela carteira de trabalho que você consegue o seu emprego registrado, tá bom? Então vamos tirar algumas dúvidas aí sobre o CLT, sobre essa questão de registro em carteira. Primeira informação, pessoal. O CLT ele pode começar a partir dos 16 anos, tudo bem? Então o seu registro em carteira pode ser a partir dos 16 anos. Porém, até os 18, toda a atividade que você for executar na empresa tem que ser bem informado para o seu responsável, tá bom? Porque você não é responsável ainda por você, somente depois dos 18 anos. Outra informação importante, sempre tem o seu título de eleitor, tá? O título de eleitor também é opcional que seja a partir de 16 anos, mas é interessante que você tire para não deixar para cima da hora com os seus 18 anos, tudo bem? Próximo ponto, rapazes. Tirem a reservista de vocês, tá? Porque tem empresas que elas não contratam funcionários que não passaram ainda pelo Exército, tirou essa reservista pelo seguinte motivo: se você começa a trabalhar, o Exército te chama, a empresa tem que te liberar, tá bom? Então a empresa fica sem você, fica sem conseguir contar com você. Então por esse motivo que devemos tomar cuidado. Então por esse tempo que estamos vivendo, hoje o Exército ele deixa o seu cadastramento virtualmente no primeiro dia do ano, do mês do ano do seu aniversário. Então, um exemplo, você vai fazer 18 anos em 2021. Quando for 1º de janeiro de 2021, você já pode começar a se cadastrar para fazer o seu alistamento, ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o direito dos funcionários quando tem a carteira assinada.
Primeiro direito, o FGTS, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Toda empresa, a partir do momento que você começa a trabalhar, ela faz um cálculo de 8% do valor do seu salário base, e a partir desse momento ela retira esse valor dela mesma, não retira do seu salário, tá? Retira dela, e acaba colocando no seu registro do FGTS, que a partir de um tempo você pode retirar. Hoje temos vários planos para você tirar o resgate desse seu FGTS, porque antigamente você poderia somente se você fosse mandado embora da empresa, mas hoje você consegue antes por alguns motivos. Então, se você vai comprar uma casa, você consegue mostrar para a Caixa que cuida disso e você consegue fazer o resgate desse seu FGTS. O PIS, que é o Programa de Integração Social, tá? Então, esse PIS também é uma bonificação que a Caixa dá a partir de um tempo de serviço que você tenha, tá bom? Geralmente esse tempo de serviço é 5 anos, então devemos tomar cuidado com esse tempo de serviço aí. Então, a partir de 5 anos de registro em carteira, você consegue ter essa bonificação que a Caixa dá no período do seu aniversário. Então é interessante que a partir do momento que você tem esses 5 anos, você sempre acesse bonitinho para saber a liberação do PIS a partir do momento que você faz a partir do mês do seu aniversário. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o 13º, tá bom? O 13º é um salário extra que você recebe no final do ano. Esse salário extra que você recebe no final do ano, ele é acumulado durante o seu ano completo de trabalho dentro da empresa. Então, um exemplo, você recebe 1.200. No final do ano, você vai receber um salário extra equivalente a esses 1.200. Então, você vai ter o seu 13º salário. Agora, uma coisa importante. Esse seu 13º, ele é dividido pelos 12 meses. Então, pega o seu salário cheio, vamos dar um exemplo de 1.200, e você divide em 12, que seriam os 12 meses do ano. A partir desse momento, você tem R$100, essa sua divisão. Esses R$100 eles são acumulados desde janeiro até dezembro. Se você acumulou todos os meses, tudo bonitinho, no final do ano você tem os seus 1.200 para ser calculado, para ser somado à sua conta. Agora um detalhe muito importante, se você está em junho, se você entra em junho dentro da empresa, você vai receber o seu salário também, seu 13º, só que só será a metade, tá bom? Então você receberá somente 6 parcelas desse seu 13º, tudo bem? Agora uma coisa importante para se falar. Como é um 13º, um salário extra, ele também tem os seus descontos. Falar um pouquinho agora sobre as férias, gente. As férias, ela é presenteada para o funcionário a partir de 1 ano de trabalho, tá bom? Então, a partir de 1 ano de trabalho que você tem, você consegue esse benefício das férias. As férias, neste caso, você fica um período em casa. Mas para você ter este período em casa, você sai com um salário também, tá bom? Você sai com um valor. Esse salário, ele é o seu salário fixo, então vamos supor que você receba 1.200, como a gente está utilizando um exemplo de 1.200, você vai receber e mais 1/3 desse 1.200, tá bom? Agora presta bem atenção, se você saiu de férias em janeiro, em fevereiro, quando você voltar, você não vai ter um salário no dia 5 ou no dia que você receber, porque você não trabalhou em janeiro, tá bom? Então toma cuidado um pouquinho com as suas economias, porque podem atrapalhar. Outra questão importante, jornada de trabalho justa. Sempre se atente à sua carga horária, pessoal, tá? Não deixe passar a sua escala, lembre-se que tem algumas escalas como 5x2, tá? Uma coisa importante, quando a gente trabalha na escala 5x2, não significa exatamente que estamos trabalhando de segunda a sexta, tá bom? Tem vários locais que é 5x2 e a pessoa trabalha de quarta a domingo e folga segunda e terça, tá bom? Então se atentem bonitinho quando vocês observarem uma divulgação de uma vaga que está lá 5x2, vocês ficam encantados pensando que é de segunda a sexta. Tomem cuidado. Tem a escala 6x1 também, que você trabalha 6 dias e folga 1. Tem a escala 12x36, que são 12 horas e você folga 36 horas, então é dia sim, dia não, tá bom? Professor, e por que essa escala ela é traçada em horas? Pelo simples detalhe, pessoal. Quando você chega a 12 horas é o extremo de um funcionário, tá bom? É o extremo de um funcionário pelas leis trabalhistas. Então a gente tem que tomar cuidado porque o outro dia o funcionário tem que estar de folga, tá? Por isso que a escala é tratada como 12x36. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre o programa de Jovem Aprendiz. O programa de Jovem Aprendiz contrata jovens de 14 até 24 anos, tudo bem? Temos que tomar bastante cuidado com os jovens menores de idade, porque existem algumas restrições de peso que o jovem não pode carregar e etc. Mas tomem cuidado, tá bom? Porque as empresas elas gostam bastante de jovem aprendiz, principalmente para fazer um plano de carreira para ele.
dentro da empresa. Então, ela vê um jovem inspirador lá com seus 16 anos, a empresa vai se focar em treinar esse jovem para futuramente ser um líder. E o que acontece? A empresa adora isso pelo seguinte motivo: se a empresa vai treinar esse jovem, ele não tem nenhum vício de outra empresa, é muito melhor aprender suas regras, tá bom? É interessante que o jovem vai saber as regras da empresa e principalmente que vai ter o perfil dessa sua empresa. Então, um exemplo, você começou a trabalhar em uma empresa X, nunca trabalhou antes, então você só vai ter os vícios da empresa X. Agora, o exemplo, você saiu dessa empresa X, foi para a empresa Y, você vai trabalhar na empresa Y com as manias da empresa X. Então, várias empresas tomam cuidado com isso, tá bom? Então, por isso que as empresas adoram contratar jovens que não tenham trabalhado em outras empresas ainda, porém tem essas restrições para menores de idade. E também para complementar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre outro programa que é o estágio. Muitas pessoas também se confundem com o jovem aprendiz, são diferentes, tudo bem? Porque o estágio, ele é uma prática de uma escolaridade que você está fazendo. Por isso que existem vários estágios de faculdade. Então, o que acontece? Quando você está na faculdade, você está ali estudando e vai ter um tempo que você terá que estagiar. Qual a intenção da faculdade com isso? Você pegar todo aquele seu conhecimento teórico e colocar em prática. Esse estágio, ele precisa que você esteja reconhecido, que uma empresa esteja reconhecida pelo MEC. Então, exemplo, você está trabalhando na empresa do Itaú e você faz finanças, ciências contábeis. Você está lá fazendo bonitinho, quando você for estagiar no Itaú, porque você tem as ciências contábeis, a sua instituição precisa ser reconhecida pelo MEC, tá bom? Porque o MEC bonitinho que vai ter aquelas leis do estágio, tá bom? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades, sobre algumas habilidades que você pode ter de comunicação, tá bom? Primeira questão, aprenda a ouvir. É interessante que você sempre aprenda a ouvir em todos os locais, para você não responder coisas erradas, não ser muito equivocado. Então sempre aprenda a ouvir o que as pessoas querem falar para você. Tudo bem? Mesmo que as pessoas não consigam se expressar bem, é por isso que você precisa aprender a ouvir e entender cada situação. Outro detalhe, exercite sempre a observação. O que é isso, pessoal? Você sempre observar o seu andamento, o seu ambiente. Então, por exemplo, você que é uma pessoa muito brincalhona, você está em um ambiente sério, é interessante que você observe esse ambiente sério para você ter essa postura mais séria, tá? Se você é uma pessoa mais séria e está em um ambiente mais descontraído, também exercite a observação para você tentar se soltar um pouquinho mais, tudo bem? Então, tome cuidado com isso. E principalmente com a linguagem corporal. Tá bom? Não adianta nada você chegar para o seu chefe ou para alguém superior a você e falar assim, eu estou muito empolgado, mas com a cabeça para baixo, tá bom? Ou eu estou muito empolgado sem aquele brilho nos olhos, sabe? Então, toma cuidado com essa sua linguagem corporal. Quando você está empolgado com alguma coisa, você está decidido, até a sua postura, o seu jeito de andar muda. Tudo bem? Então tome bastante cuidado com isso. Você pode perceber que até mesmo a roupa social, quando você coloca, o seu andar fica diferente, porque você coloca aquela roupa social e quando você se sente importante. Então exercite sempre a linguagem corporal, que indica bastante sobre aquilo que você está passando e que você está querendo transmitir. Bom, pessoal, só para fazer um feedback hoje sobre o nosso dia, falamos sobre marketing digital, falamos um pouquinho sobre jovem aprendiz, CLT, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí no Classroom, porque é o nosso veículo hoje de comunicação, tá bom? Pode mandar aí no Classroom para a gente tirar a dúvida de vocês, conseguir se comunicar um pouquinho melhor com vocês, tudo bem? Um detalhe muito importante, pessoal, na aula presencial do treinamento, eu passo uma dinâmica que eu vou pedir para vocês fazerem agora, tá bom? Você que está em casa. Pega o seu celular. Quando você pegar o seu celular, eu quero que você vá no contato do seu responsável. Quando você for no contato do seu responsável, escreve a palavra eu te amo. Na verdade não é uma palavra, é uma frase. Eu te amo. Pode enviar. Já enviou? Agora, quando você acabar essa aula, você vai ligar para esse seu responsável e vai falar que você ama ele e reconhece tudo que ele fez por você. E depois eu gostaria que vocês escrevessem a experiência dessa ligação na atividade que eu vou deixar aberta aí. Tudo bem? Para a nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre PNL, tá bom? Então, o estudo sobre a mente humana. Então, não perca essa aula, porque é uma das mais importantes. Todas são importantes, mas essa tem um grau especial, principalmente porque eu gosto muito mais. Obrigado por assistir, até a nossa próxima aula. Be smart.